Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William aqui do Investcast Edu e vamos para o nosso episódio de hoje. A ideia nossa é comentar um pouco sobre a reforma tributária, pegar alguns pontos. Eu encontrei um artigo muito bacana, vou compartilhar daqui a pouco para vocês, e que explica passo a passo vários pontos ali da reforma tributária. Então, o que vamos fazer? O que eu vou fazer para vocês? Vai ler esse artigo. E aí, com base no que a repórter vem falando nesse artigo, a gente vai pegando parte a parte para poder explicar, tornar isso aí algo mais fácil de se entender. Já que a grande crítica que nós temos à reforma tributária é que não houve tempo de discussão. Foi tudo meio que feito nas pressas, tudo meio que no corre-corre, um puxadinho. Quem berrou mais alto ganhou mais, foi algo mais ou menos. A reforma foi apresentada de uma forma, aí o governo do estado de São Paulo junto com outros governadores foram lá, bateram e trouxeram alguma coisa boa para eles, aí outros bateram um pouco mais, foi para outro ponto. Então tem várias coisinhas ali para a gente poder debater, falar um pouco, entender um pouco quais são os rumos aí da reforma tributária. Lembrando que nada vai acontecer de hoje para amanhã, tá, pessoal? Vai levar um bom tempo até que tudo alinhar, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui o texto da Mariana Desidério do UOL, porque ela trouxe aí esse ponto a ponto da proposta aprovada pela Câmara. Eu acho que fica legal para a gente poder ir conhecendo um pouco mais e aí separando alguns pontos para falar um pouquinho de forma mais calma sobre esses pontos que nós vamos escolher, tá bom? Então vamos lá. Reforma tributária. Entenda ponto a ponto a proposta aprovada na Câmara. Deixo aqui o link, depois a gente vai deixar o link para vocês que possam fazer a leitura desse artigo muito bem escrito, bacana, da Mariana. Mariana, ela é uma jornalista especialista em economia, especializada, voltada para essa parte econômica. Então, dentro do site do UOL, vocês podem encontrar várias matérias que ela escreve. Eu acompanho e é bem legal, entendeu? Então, brasileiro vai pagar mais imposto? Gente, não tá bem certo isso, vamos ler, mas eu vou falar o que nós achamos aqui na Investcast Edu. O governo diz que a reforma não vai aumentar a carga tributária total do país. Isso significa que eventuais aumentos em setor serão compensados por reduções em outros. A alíquota padrão que incidirá sobre bens e serviços ainda não foi definida. Então a gente não tem certo como que vai ser isso aí. Mas estudos iniciais do governo indicam uma taxa próxima de 25%. Devido a exceções excluídas no texto, essa taxa padrão pode aumentar. Bom, então, aqui o que acontece? Não tem ideia. Em um momento no texto foi marcado quanto que seria essa taxa. Provavelmente, vocês vão ver no decorrer do caminho que eles vão fazer um processo que nem aconteceu lá na reforma da Previdência. Lembra? Um processo que ele tinha uma fase de transição ali no meio do caminho. É algo que vai seguir numa linha muito parecida, tá bom? Então, o texto exclui uma taxa contra o aumento da carga tributária. Em 2022, a carga tributária foi de 33,71% do PIB, o maior valor da série histórica iniciada em 2010, segundo a estimativa do Tesouro Nacional. Então, como que vai funcionar os impostos agora? A reforma trata especificamente dos impostos sobre bens e serviços. A gente ainda não está falando sobre a parte tributária voltada ao imposto de renda, que também existe uma proposta assim, andando ali em paralelo, uma proposta sobre tributação com relação a dividendos, lucros e dividendos. Então isso aí é algo à parte que quando andar, quando for articulado e ter um lá dentro da Câmara e dentro do Senado, a gente trará aqui para vocês, debatendo ponto a ponto, principalmente, né, para as pessoas que mexem com investimento, como que vai funcionar isso lá na frente, da parte do tributo, que provavelmente vai incidir lucros e dividendos, mas não é o momento, não está andando, então vamos esperar um pouco para a gente falar sobre isso mais adiante, tá bom? A reforma, conforme eu falei, vai tratar sobre impostos de bens e serviços. 5 impostos serão eliminados. Serão extintos o IPI, tá, que é o imposto federal, o PIS, que também é um imposto federal, CONFINS,
também é um imposto federal, ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. Será criado o imposto unificado dual. Isso quer dizer o quê? Vão ser criados, vai pegar todo esse monte de imposto aí e vai criar só dois, tá certo? Que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços IBS, ele vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e depois um segundo imposto que é mais voltado aos impostos federais, né? Que vai ser o Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que vai unificar os tributos federais, o PIS, o CONFINS e o IPI, beleza? O imposto não será cumulativo e cobrar, o imposto será não cumulativo e cobrado no destino. Aqui tem uma mudança muito interessante. O imposto, vamos lá, pessoal, o imposto será não cumulativo e cobrado no destino. Aí tem uma mudança. Vamos lá. Não haverá mais cobrança de imposto sobre imposto, como ocorre hoje. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, a pessoa vai produzir, quando você compra uma calça jeans, certo? Quando você compra uma calça jeans, a cadeia de produção da calça jeans, ela vem acumulando vários tributos, vários impostos ali. Por quê? Porque você tem, por exemplo, o botão da calça jeans, certo? Aquele botão, para ele ser feito, ele é cobrado o imposto em cima dele, certo? Aí depois o zíper, tem o outro imposto também cobrado sobre a produção do zíper. Aí depois a linha que é utilizada tem outro imposto. Então eles vão meio que acumulando, esses impostos vão acumulando até chegar no final da cadeia. E não vai ser isso, entendeu? Que nem é o que eles falam. Ó, com isso, o imposto cobrado ao longo da cadeia produtiva serão transformados em crédito a ser recebido pelas empresas. O imposto será cobrado no destino, ou seja, no local do consumo, bem ou serviço. Com isso, a reforma acaba com a guerra tributária entre os estados. Aqui é um ponto que uma parte dos estados reclamaram demais. Por quê? Porque antigamente o imposto ele era cobrado, gerado. Vamos imaginar que você está aqui na região metropolitana de Campinas. Você tem uma fábrica que produz um determinado produto, certo? Aqui em Campinas. Você vende esse produto, boa parte desse produto que você está produzindo aqui, você vende, por exemplo, lá para o Mato Grosso. Tá? O que acontece até hoje? O imposto gerado sobre esse produto fica, né? Aqui os impostos estaduais e municipais, óbvio, fica aqui para o estado de São Paulo e fica para o município de Campinas. Mesmo que quem está comprando está lá numa cidade lá no Mato Grosso. Tá? Agora vai mudar, certo? Então, com isso, vamos lá onde ele pega aqui. Então, o imposto será cobrado no destino. Então, mudou. Então o imposto ele vai ser cobrado lá, vai ser gerado para aquela cidade, não mais para a cidade produtora. Isso acabou fazendo com que alguns estados se sentissem prejudicados e teve um bafafá, uma baita reclamação referente a isso, porque muito imposto desses estados produzem e eles contam com isso, não vai ter mais. Então aí foi, se eu não me engano, Caiado, que é governador de Goiás, foi um dos que bateu muito forte em cima disso, porque ele achou que isso vai beneficiar os estados do Sul e do Sudeste. E faz sentido, porque, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui, vamos lá. Esse aqui, ó. O PIB per capita do Brasil, quais são os maiores estados? Tem os maiores PIB per capita. São Paulo, né, Distrito Federal. Aí depois vem São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Pegarem todos aí esses primeiros estados, os estados com maior participação do PIB, são todos ali do Sul e do Sudeste. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você tem um PIB per capita maior nesses estados, quer dizer que a população desses estados tem a maior capacidade de compra. Então, esses estados, eles são grandes demandantes, eles são grandes importadores de outros estados. Atualmente, tudo que esses estados importam de outros estados, esse tributo fica no estado a qual foi produzido. E agora não. Agora, com a mudança, que foi o que nós vimos, o imposto será cobrado no destino. Entendeu? Vai ser cobrado e vai ser gerado no destino. Então esse é um ponto que houve muita reclamação aí por parte de alguns estados, tá? Vamos ficar de olho nisso aqui. É óbvio que aí o que aconteceu, com base nisso, o governo já criou, já tem a ideia de criar um fundo
que possa fazer a compensação para esses estados que vão recolher menos impostos. Entendeu? E por que é importante? A gente pode pensar, né, o consumidor falar, poxa, mas não pagar imposto. Por que os estados brigam por isso? Porque é da onde vem a receita para que eles possam arcar. E aqui, pessoal, não tô levando na linha de se o serviço é bem feito ou não, tá? Não é esse o ponto. Mas da onde vem a receita para que eles possam arcar com os custos da parte da segurança pública, com os custos da parte da saúde, com os custos da parte da educação, certo? Então, a receita dos municípios e dos estados vem da parte dos impostos. Muda um pouco. Se hoje um município que ganha X vai ganhar X, para ele vai ficar complicado. Então, esse é um ponto que aí, já prevendo esse desgaste, já prevendo esse tipo de problema, tem ali a ideia de se criar um fundo para fazer essa correção, que a gente vai falar daqui a pouco mais adiante, tá bom? Então, as alíquotas. Serão 3 alíquotas. Haverá a alíquota padrão, como regra geral, uma alíquota reduzida em 60%, ou seja, vai ser recolhida 40% do imposto, e uma alíquota zero. Quer dizer que vão ter bens e serviços que vão ser tributados 100%, vão ter bens e serviços que vão ser tributados em 40%, e vai ter bens e serviços que não vão ser tributados, tá bom? O desconto da alíquota reduzida subiu para 60% na última hora. O texto inicial previa redução de 50%. Com o aumento do desconto, bens e serviços contemplados serão taxados em 40% da tarifa padrão, que ainda vai ser definida. Conforme eu falei, não existe uma definição para essa tarifa. Eles vão testar algumas coisas para ver qual que é realmente a receita gerada por essa parte por esses testes que eles vão fazer para tomar uma ideia. Que também tem um ponto de crítica aí, que é o seguinte: dependendo de como estiver a economia, esse número vai ficar meio fragilizado. Se você pega a economia no momento muito bom, então você coloca uma alíquota de imposto de renda de 1% sobre, sei lá, imagina você ganhar 1% sobre 100 mil reais, tá? Agora você imagina você ganhar o mesmo 1% sobre 2 milhões de reais. Você tá entendendo? Então é um ponto, uma dúvida. Como eles vão fazer esse teste, eles vão ter que levar isso em consideração, que é como que está o resultado da economia, como que está o crescimento do PIB, certo? Para poder evitar qualquer tipo de problema. Colocar uma taxa a qual ela fique muito alta ou colocar uma taxa a qual ela fique baixa e depois o governo tenha problema aí por de uma arrecadação muito baixa, tá bom? Quais setores terão alíquota reduzida? A alíquota reduzida será 40% da alíquota padrão. Veja as atividades que terão desconto: serviço de educação, serviço de saúde, tá? Dispositivo médico e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviço de transporte coletivo de passageiro, rodoviário, ferroviário e hidroviário de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual, produtos agropecuários, pesqueiros, florestas e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, certo? E produção artística, cultural, jornalística e audiovisuais nacionais. Esses caras terão a alíquota, certo, de 40%. Vão ter a redução ali de 60%. Esses setores vão pagar um pouco menos. Ainda bem, serviço de educação, serviço de saúde, é muito necessário que tenha uma redução forte, porque principalmente na saúde, é onde a classe mais baixa sofre mais, certo? E também vai impactar muito para o pessoal da classe média. A classe alta, gente, não vai fazer muita diferença. Agora, para a classe média e para a classe baixa, isso aqui faz muita diferença. Então, esses são os setores que vão ter uma alíquota que a gente ainda não conhece, uma redução. Um ponto aqui que a gente critica, mas daqui a pouco eu vou chegar porque vai falar daqui a pouco da cesta básica, lá, como ficou a cesta básica. O texto cria uma cesta básica de alimentos cujos produtos poderão ter imposto zerado, mas nós não sabemos ainda o que é essa cesta básica. Arroz, feijão, farinha, óleo, leite, carne, salgadinho, pão, não sabemos o que vai ser essa cesta básica. Então, óbvio, não vai ser todos os produtos alimentícios, com certeza, você vai ter ali alguns produtos que ter o desconto e outros não. Então fica a dúvida. Um ponto que a gente
ouviu muito, eu acompanhei muito isso, alguns especialistas falando, e o que está acontecendo? A reforma tributária, ela está indo assim, vai pesar um pouco a mão mais para o setor de serviço. Isso gera uma certa preocupação dos especialistas, que é o seguinte, eu trouxe algumas. Hoje, 73, olha lá, a composição do PIB nacional, 73% da composição do PIB vem do setor de serviço, certo? Depois, 28% da indústria, 4,9% da agropecuária. Então, você tem um volume muito grande de pessoas, certo? Nesse setor da economia. Então, você imaginar, poxa, o pessoal que é porteiro, advogado, economista, quem trabalha no setor financeiro, toda essa grande infraestrutura pode ter um tributo um pouco maior. Provavelmente vai ter, tá, pessoal? Por isso que eles fizeram o quê? Para alguns setores, eles deram esse desconto, porque você vai ter uma alíquota maior na parte do setor de serviço. Só que aí o que eles fizeram? Poxa, mas reduzir um pouco no valor da educação, porque vai pesar demais. Vamos reduzir na parte de serviços de saúde. Só que o que acontece? Eu até peguei aqui um outro artigo, tá? Para a gente conhecer um pouco mais sobre setores. É uma lista ali para quem não conhece entender os setores terciário, que é chamado setor de serviço, para que vocês possam ter uma ideia qual é a quantidade, o que é setor de serviço. Então, a pessoa fala, vai aumentar o imposto na área de serviço, mas o que é serviço? Poxa, eu vou pegar uma listinha e colocar para que a pessoa possa entender o que é o setor terciário e o que é o setor de serviço. Então, o setor de serviço, alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. A educação, que aí eles falaram que vai pagar 40% da carga tributária. Informática e comunicação. Gente, quando você contrata uma pessoa para vir formatar o seu computador, você leva o seu computador para fazer um ajuste, fazer uma mudança, vai ficar mais caro, certo? Programação. Isso aqui vai pegar muito, porque tem muitas empresas hoje a qual elas contratam outras empresas, certo? Profissionais, trabalham por conta, PJ, vai lá e abre um PJ, um MEI, e contratam esses caras para poder fazer o serviço. Então o que vai acontecer? Vai ficar mais caro essa mão de obra. Isso é algo que especialistas estão falando, gente, é capaz de piorar demais, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acredito que se for nessa linha, realmente algumas coisas vão ficar um pouco mais caras, e eu não sei se o desconto que eles vão dar em outros nichos, tem ali da cesta básica, vai compensar o gasto que você vai ter em outros setores. Então, beleza, você economiza lá na parte da alimentação, isso é óbvio, isso é muito bom, principalmente mais baixa. Mas aí você precisa, você trabalha como programador, então você vai pagar um imposto mais caro só por exercer sua função. Então, quanto está compensando lá na outra ponta para você gerar um imposto mais caro aqui, que pode fazer o quê? Você vai ter que repassar esse preço para quem você presta esse serviço, e automaticamente a gente vai ter um aumento da inflação. Aí entra num outro nó. Se todo mundo começar a repassar os preços porque a tributação aumentou, não vai adiantar lá na ponta final você ter um desconto, porque até aquele produto lá na ponta vai acabar sofrendo com isso. Vai ter um aumento da inflação por questão de estar aumentando muito a carga tributária sobre o serviço. Se aí aumenta a inflação, será que o governo vai conseguir, o Banco Central, reduzir a taxa de juros? Então, está apanhando tanto de vários setores da economia porque querem uma redução de juros. Então são pontos a qual gera uma dúvida essa reforma tributária. A gente não tem norte de qual vai ser a alíquota para entender os impactos da economia como um todo. Então vamos lá, designer, advocacia vai ficar mais caro, parte de mecânica. Poxa, aí você vai levar o seu carro lá, mecânica acontece muito, é um mercado onde gira um volume de receita, ou gira um volume muito grande. Todo mundo que tem carro sabe que você vai pelo menos uma vez no ano, sei lá, talvez até mais que isso, fazer uma visita no mecânico para poder ajustar alguma coisa no seu veículo, entendeu? Transporte e logística, aqui eles falaram que o transporte e logística vai ter um desconto, certo? Então, aqui, ó, a parte de transporte coletivo vai ter um desconto, só que aí tem um ponto, ó. Serviço de transporte coletivo de passageiro, rodoviário, ferroviário, no setor de passageiro.
No setor de logística, não foi falado nada, pelo menos até ali onde nós lemos, tá? Então, isso pode encarecer. Telemarketing, atendimento ao cliente, quantas pessoas tem hoje trabalhando, principalmente a meninada mais nova, que acaba pegando como primeiro emprego, fazer trabalho do telemarketing, fica ligando, coisas. Então, você vai ter um aumento de custo ali, a qual ou o empresário vai aumentar o preço se ele conseguir, porque não é só querer aumentar, certo? Ele vai tentar aumentar o preço desde que o cliente dele pague por isso. Ou ele vai reduzir mão de obra, ou ele vai reduzir ali o custo e provavelmente cai ali uma das partes da redução do custo na mão de obra, ele vai contratar menos, entendeu? Vendas de comércio, segurança, limpeza urbana residencial, aqui entra muito, por exemplo, o pessoal mais velho, né? A gente tem aí, vou falar por causa meu pai. Meu pai trabalhou e ainda trabalha na parte predial. Ele trabalha lá no prédio e ele fica na portaria. E o que vai acontecer? Essas contratações para esse tipo de serviço também vai ser gerado um imposto um pouco maior. Então é um outro ponto. Quem está lá na parte os moradores lá vão ter um custo elevado dos condomínios, porque pode ter um aumento ali na parte do imposto a ser pago para essas prestações. Então, tá meio complexo a coisa, tá meio complicada. A gente pode estar achando que está indo para algo melhor e de repente a gente está indo para algo pior. E se você olha historicamente passado e as coisas que vêm acontecendo no país, não dá para ter uma positiva, né? Você acaba olhando para isso mais preocupado do que animado, né? Esperar. Finanças, então todo o trabalho que nós na Autos Finance fazemos, a parte de imposto que paga hoje, provavelmente vai ficar mais caro. Aí o que a gente vai fazer? Vamos repassar isso para os clientes. Vai trabalhar na redução de custo interno, tentar de alguma forma não levar isso para o nosso cliente, porque a gente sabe que a gente pode perder cliente com isso. Complexo, olha como é complicado quando você resolve tributar de uma forma diferente. A gente não tem alíquota, então eu estou colocando aqui aspas grande, um setor que é responsável por um custo tão alto na economia, certo? Então tem que se tomar muito cuidado. Nós teremos que ficar de olho e vamos esperar para ver o que vai acontecer. E é meio estranho porque uma reforma que andou de forma rápida, sem conversar, sem bater papo e ainda com valores que a gente nem sabe o que vai ser. Tá meio complexo. Então eu quis mostrar para vocês aqui atividades hospitalares e de saúde. A gente viu que vai ter uma parte de isenção de imposto, restaurantes e bares. Vai ficar mais caro. Então você vai ter uma redução ali na parte do alimento, só que o serviço prestado vai ficar um pouco caro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Da cesta básica a gente já falou, a dúvida vai ser o que vai ser contemplado, o que vai ser estabelecido como da cesta básica, tá? Vamos lá, quais setores terão tributação diferenciada? Alguns setores terão regime específico, são eles: operações com bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas, combustíveis e lubrificantes. A forma de tributação ainda será definida. Ficamos no limbo. Sabemos o que vai acontecer. Na última hora, os serviços de hotelaria, parques de diversão, restaurante e aviação regional também entraram neste grupo que vai ter uma tributação diferenciada. A inclusão foi uma resposta à pressão do setor de serviços, que queria regime diferenciado para quem tem gastos elevados com a tributação incidente na folha de pagamento. Isso porque o cara contrata muito, né? Você vê que são setores onde tem uma quantidade de profissional trabalhando muito alta. Então eles ficaram preocupados, fizeram pressão para colocar ali num regime específico que ainda vão definir o que vai ser, tá bom? Então, tá vendo que muda, mas não muda nada, né? Pelo menos pelo próximo ano, 2, 3, a gente não tem ali uma ideia certa do que vai acontecer, sabe? É uma reforma muito mais para falar que teve uma reforma tributária que é importante, que é necessário, mas na prática a coisa tá meio estranha. O trecho que prorrogava benefícios fiscais para montadoras no Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi retirado da reforma porque faltou um voto. O benefício gerou discussão porque uma das diretrizes da reforma é acabar com a guerra fiscal.
Este é o único ponto do texto que não foi aprovado pelo plenário. Vamos lá. Como será o imposto do pecado? Esse aqui é legal. Haverá um imposto seletivo que também está sendo chamado de imposto do pecado. Pela proposta, incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. Eita, galera que gosta de fumar e a gente que gosta de tomar um liquidinho, vai ficar um pouco mais caro. Faz sentido. Nosso whisky, a cachaça, o vinho, vai ficar um pouquinho mais caro, gente. Calma, pessoal, calma. A alíquota ainda não foi definida. O texto final afirma que os bens e serviços beneficiados pela alíquota reduzida não serão alvo de imposto seletivo, o que atende à indústria de alimentos, que prevê pagar mais imposto em produtos açucarados e ultraprocessados. Vamos ver como vai ficar isso. Essa é a parte aqui. Corta e ordem. Corre e discorre, mas vai ter cashback? Isso aqui eu achei muito legal. O texto prevê a possibilidade de devolução para pessoas físicas de parte do imposto pago. A medida é defendida como forma de reduzir o imposto pago pelos mais pobres e a desigualdade de renda. O tema será definido em lei complementar. É um exemplo bem bacana disso, é o seguinte, imagina, isso aqui eu acho legal, essa parte, se funcionar certinho o cashback, eu acho muito bacana, principalmente para quem é mais, para quem tá a classe mais baixa, pessoal. Porque imagina o seguinte, eu vou aqui e compro o meu café, certo? Imaginar que eu pago 10 reais no meu café e eu ganho, sei lá, 50 mil por mês. Ah, chutei alto demais, né? Quem dera se eu ganhasse isso. Vamos imaginar que eu ganho 10 mil reais por mês, tá? E aí eu vou lá e pago, sei lá, 15 reais num pacotinho de café, 25, 30 reais num pacotinho de café. Beleza, então imagina o que é 30 reais, certo? Comparado com os 10 mil que eu ganho. Agora imagina o cara que ganha 1.200 reais. Olha o impacto que esses 30 reais têm percentualmente na renda dele. Então, vamos imaginar que uma família, né, o homem, a mulher, a esposa trabalham, tem uma renda ali de 7, 8 mil, certo? Aí eles vão no mercado e gastam 1.200, 1.500 reais no mercado, tá? Só exemplo aqui, pessoal. Agora, vamos imaginar o trabalhador que está lá, não tem, ou que recebe auxílio, aquela pessoa que tem um poder aquisitivo muito menor, ele ganha 2 mil. Imagina ele ter que fazer, e as duas famílias, uma família, o marido e a esposa, mais 2 filhos, do outro lado também marido e a esposa, mais 2 filhos, só que uma renda é 8 mil reais, uma família, e a outra a renda é 2.500 reais. Não é certo, ou seja, seria muito mais tratar de uma forma a tentar dar uma quebrada nessa desigualdade social. Esse cashback funciona nisso porque você está criando um mecanismo para facilitar um pouco a vida daquele que tem maior dificuldade, certo? Porque imagina, o cara lá, a família ganha 2.500 reais, são 4 pessoas em casa, vai fazer uma despesa de 1.500 reais. Entendeu? O outro que ganha 7, 8 mil, isso é uma ideia, a premissa social muito interessante para ajudar aqueles que têm maior dificuldade, porque não é todo mundo, principalmente quando você vai para alguns estados do país, você vai para algumas cidades, sai do sudeste, sai do sul, sai ali das grandes cidades, vai mais para o interior, nós sabemos que a renda ali é muito menor. Então, é muito interessante, é legal fazer algo nesse sentido, porque aí a pessoa acaba tendo uma devolução daquela parte do imposto, vai ficar um pouco mais barato para ela e ela acaba gastando isso com outra coisa. A economia continua girando, porque você deixa de ganhar, deixa de gastar aqui um ponto, mas você vai gastar em outro. Então, em termos de economia, você acaba girando a economia da mesma forma. Você gira a economia, continua girando a economia, sufocar demais aquele pessoal que está na base da pirâmide, entendeu? Que está lá embaixo, que tem muita dificuldade para passar o mês. Então, essa parte do cashback é algo interessante e que pode ser feito porque a gente mora num país onde a desigualdade social é muito grande.
É óbvio, tem um monte de gente, mas por que vai ter para ele? Não vai ter. Cara, essa é a ideia social, esse é o ponto de você ajudar aquele que não teve condição de chegar onde você chegou. Ou por questão de estar no local onde não tem infraestrutura, que precisa entender o Brasil como um todo e não o Brasil como São Paulo, não o Brasil como Rio e outras cidades a qual é muito difícil se viver. Então isso aqui é um ponto que eu acho legal. Entra assim nessa ideia de tentar resolver um pouco a parte da desigualdade da renda. É óbvio que seria muito melhor o imposto não ser cobrado tanto na parte dos bens e do serviço, na parte do consumo, e sim, o ideal seria ter uma cobrança muito maior na parte da renda. Só que não é o que a gente tem hoje. Pode se bem a ter. Então, acaba sendo um ponto de partida ali para tentar alguma coisa, pelo menos. O que muda no IPVA e IPTU, Imposto sobre Herança. A reforma propõe cobrança de IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos como jatinhos e lanchas. Aí vem o porém, né? Porém, aeronaves agrícolas entraram na lista das exceções, assim como embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transportes aquaviário ou de pessoas físicas ou jurídicas que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Aqui eu acho que é meio complicado porque você cria uma brechinha ali para um nego tentar dar um migué, não na parte ali de quem tem embarcação que detenha outorga ali não, né? Mas aí pro cara pegar uma aeronave ali, sei lá, será que não pode acontecer do cara falar que ele usa? Não é um jatinho, né? O cara vai usar uma aeronave mais simples, coloca lá registro como serviços agrícolas e tá só circulando para lá e para cá. É um ponto aonde tem que ficar de olho e vai ter que ter fiscalização, senão os caras vão dar pedalada aí para não pagar imposto. Eu acho que tinha que ser tributado a todo mundo. O cara da outorga também, porque esse cara já tem garantido ali a receita que ele vai receber, cara. Quer trabalhar, vai pagar imposto. Por que que eu pago e você não? Mas, mas, what? É isso, né? No caso do IPTU, é algo tá de olho. No caso do IPTU, os municípios poderão mudar a base de cálculo por decreto. Ficar esperto que vai ter canetada aí, galera. A mudança vai precisar seguir critérios estabelecidos em lei municipal. Com isso, aumentos no IPTU não precisarão passar pelo legislativo e haverá mais flexibilidade para aumento do imposto. Olha só, haverá mais flexibilidade para aumento do imposto. Puta merda, né? É osso. Segura os prefeitos que vão dar canetada a rodo quando chegar no time para poder aumentar o imposto do IPTU. Gente, aqui é quase uma certeza. E olhando, vamos esperar. Então, isso aqui, bem merda, né? Isso aqui ficou uma porcaria. Os caras vão dar canetada, cara. Não tenha dúvida que a caneta vai apertar ali. Vamos lá. Imposto sobre herança também terá mudanças. O texto prevê a progressividade do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortis e Doação. A ideia é determinar alíquotas maiores para valores maiores de herança ou doação. Então, quanto maior a herança que o cara vai receber, maior é a porrada que ele vai tomar. Então, o pai lutou, batalhou, vai deixar pro filho e já foi a metade. É isso. Hoje, cada estado tem sua alíquota. Em São Paulo, por exemplo, o imposto cobrado é transferido de 4% do valor do bem quando a titularidade é transferida. É isso. O ITCMD não vai incidir sobre as transmissões e doações para instituições. Será que aqui já virou uma brechinha? Vou criar ali uma instituição não governamental e vou transferir tudo para ela. A regra vale para doações a entidades sem fins, sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, incluindo organizações assistenciais, beneficentes, entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos. Tem que ficar de olho também, porque senão o brasileiro se sabe, né, gente? Vai lá fazer uma cambalache para poder se livrar disso aqui. Tem que ter fiscalização, por isso tem que ter fiscalização, senão não vai rolar. Como será gerido o novo imposto? A reforma cria um imposto dual.
falou lá em cima, né? Que é o imposto que pega os atuais impostos federais e um outro imposto que pega os dois impostos, estadual e municipal. Vamos lá. Sendo a CBS irá para a União Federal, tá? Federal, e o IBS vai para os estados e municípios. O IBS será gerido por um conselho federativo que vai ser criado. O Conselho Federativo precisará ter representantes de todos os estados. Após pressão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o texto deixou explícito que todos os estados e o Distrito Federal terão representantes no Conselho Federativo. Antes, a redação falava apenas em representantes estaduais. Os municípios também terão 27 representantes, sendo 14 eleitos entre todos os 5.500 municípios, e os outros 13 usando uma ponderação à população. O que vai acontecer aqui? 13 dos 27 representantes dos municípios vão sair das cidades com maior população. São Paulo vai levar mais um, então, e os outros eleitos. Aqui ficou um troço meio complicado, gente, porque dependendo de como que pode ser isso e politicagem, política é isso, alguns estados, os maiores estados, provavelmente vão ser mais beneficiados. São Paulo é uma outra crítica. Eu estava vendo alguns governadores falando muito disso. Isso aqui é algo que ficou muito bom para o estado de São Paulo. Por isso que o Tarcísio chegou lá metendo o pé, não quero, fazendo um rebuliço. E no finalzinho saiu abraçadinho com o Haddad lá, felizão da vida. Por quê? Vai beneficiar o estado de São Paulo. É muito provável isso possa vir sim a beneficiar o estado de São Paulo, como maior estado, maior economia, estado que mais gera, estado que tem população enorme, cidade que tem população enorme. É isso. Decisões, olha só isso aqui, decisões do Conselho precisarão da aprovação dos estados mais populosos do país. Eu acho que eu tinha pegado, eu acho que eu peguei alguma coisa para mostrar sobre isso. Esse cara aqui também vamos fechar esse cara. Aqui nível de desenvolvimento, aquilo que eu falei, né? Na parte lá atrás, né? Também tinha trazido isso aqui para ver esses caras aqui, como são os estados do Sul e do Sudeste. São os estados que têm o maior poder de compra, então vão importar mais e os impostos vão ser gerados para esses estados. Passando aquilo que eu falei lá atrás. Aí aqui. População residente no Brasil. Olha qual que é o estado que tem a maior população. Então, se a gente pega aqui, ó, decisão do Conselho precisarão da aprovação dos estados mais populosos do país. São Paulo, Minas e Rio. Voltou a ser aquele triângulo que era lá no início, né? Lá nos 1900 e pouquinho, lá onde a gente tinha sempre São Paulo, Minas Gerais ali alternando o poder e mandando no Brasil como um todo. Vai ser algo meio interessante de se observar. O texto também define que as decisões do órgão precisarão ser aprovadas por representantes que correspondam a mais de 60% da população do Brasil. Então, qualquer decisão que tiver, entendeu? A gente tem aí que o Sudeste, só o Sudeste tem 41,78%. Então, o que eles estão falando aqui? Que a decisão terá que ser aprovada por representantes que correspondam a mais de 60% da população. Se a gente pegar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, você pega o Sudeste aqui, cara, já dá 41,78%. Então, as outras regiões, os outros estados pequenininhos tá dentro d'água. Se eu pegar os estados lá, Piauí, Alagoas, Distrito Federal pula, né? Mato Grosso, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá, esses caras. Se você pega aqui, ó, da Paraíba, sei lá, vamos pegar aqui, ó, Santa Catarina para baixo, né, até mais. Pega aqui do Pará. Tô chutando, tá, gente? Santa Catarina para baixo, esses caras aqui, ó, tudo, a maior quantidade de estados vão estar numa ideia, numa posição, eles vão querer algo, só que os outros grandões aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, lá, pegando aqui, se os caras tiverem maior, a população deles forem maior de 60%, o resto já era. Vai ser empurrado goela abaixo. Esse é um ponto que eu particularmente fiquei meio preocupado, entendeu? Do que pode vir a acontecer com essas decisões aí. O cara lá, os estados menorzinhos não vão ter poder nenhum, cara. Nenhum. Não vão ter poder nenhum de barganha, porque não, vamos falar com o cara da Amazonas. Dane-se Amazonas, 3 milhões de pessoas, tô nem aí.
Entendeu? Vai ficar entre os grandões. Vai ficar entre os grandões. Isso é algo que eu, particularmente, fiquei meio, pô, será que isso aí tá certo, cara? Vai beneficiar muito alguns estados e outros vão cair no ostracismo. Segura. Então por isso que os caras estavam puto da vida. É ruim isso, não é legal, cara. Não é legal. Eu sou daqui do estado de São Paulo e eu não concordo com isso. Isso aqui é tipo, é dar poder demais. Entendeu? Eu entendo a ideia. Não, mas esses caras, eles têm que ter a capacidade de uma decisão maior, porque a população onde eles vivem é a maior quantidade de população. Então faz um pouco de sentido. É e não é, porque aí você tem os outros pequenininhos lá do outro lado que nunca vão ter poder de decisão para nada. Então, se a decisão vir, algumas decisões meio estranhas, algumas coisas assim, que vão beneficiar demais uns estados vão prejudicar outros, e os outros caras nunca vão conseguir negar isso, não vão ter poder para poder falar, não, isso aqui não tá legal desse jeito, a gente tá se ferrando. Complicou, né? Como ficam as perdas geradas pela reforma? Para compensar as perdas dos estados com a reforma, o texto cria 2 fundos. Aí, gente, criou fundo, é criar um porquinho, uma poupança, e aí o ponto é, da onde vai vir esse dinheiro? Tá? O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais vai bancar os benefícios tributários já negociados pelos estados até 2032, tá? E o Fundo de Desenvolvimento Regional vai compensar o fim da guerra fiscal. Os critérios da divisão do Fundo de Desenvolvimento Regional serão definidos em lei complementar. Então, de novo, bulufas, é só empurrando para frente. Ah, baixa qualquer porcaria aí, lá na frente a gente decide o que vai ser. Isso desagradou governadores do Nordeste que devem buscar incluir o tema durante a votação no Senado. O que acontece aqui? Esse aqui são fundos que vão ser gerados porque, lembra que eu falei para você, tá mudando? Então a tributação hoje, que é lá na fonte produtora, vai vir na ponta do consumo. Aquele cara lá deixou de ganhar imposto. Aí vira um rombo lá, como que ele vai compensar o buraco? Entendeu? E aí é isso que eles vão fazer, vão criar fundos para que aquele cara, para que seja repassado um valor para aqueles estados que estão sofrendo um pouco mais por causa dessa mudança aí da parte tributária. Então vamos ficar de olho para ver como que vai funcionar isso aí. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus será mantida. O texto deixa explícito que ele será bancado pela União e não pelos tributos recolhidos pelos demais estados. A União vai bancar ali a parte do que diz, a parte que faz, a União vai bancar, né, o valor dos tributos recolhidos voltado à Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus não vai ter o mesmo modelo de cobrança conforme outros estados e municípios, entendeu? O texto prevê um fundo específico para bancar a região, intitulada de Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas. Vamos lá. Como ficam Simples Nacional e Simples Rural? A reforma mantém o Simples Nacional. Empresas do Simples podem optar por recolher o IBS separadamente para poderem aproveitar a não cumulatividade de imposto previsto na nova regra e receber crédito pelo imposto pago na cadeia. O Simples Rural foi ampliado, então isso aqui é bacana para quem está aí nessa situação. O texto elevou a linha de corte de receita de 2 milhões para 3,6 milhões por ano para que produtores rurais possam ficar de fora da nova tributação. Tá? Eles poderão se manter em um regime diferenciado de recolhimento de impostos por meio de crédito presumido, modalidade conhecida como Simples Rural. A mudança atende à demanda da Frente Parlamentar do Agronegócio. Se aumentou de 2 milhões, o cara tem a receita de 2 milhões, foi para 3,6 milhões. Isso é bom, isso é bacana para esse segmento. O que acontece após a votação na Câmara? Vemos aí nas últimas semanas. O texto segue agora para ser votado no Senado. Como é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, o texto precisa passar por 2 votações e ter 3/5 dos votos a favor. Se o Senado mudar o texto da reforma significativa, ele precisa ser votado na Câmara novamente. Então é isso, terminou na Câmara jogaram lá para o Senado. E eu espero que agora no Senado, que é o que todo mundo está falando, que agora no Senado a gente possa ter uma discussão maior sobre todos esses temas, sobre todos esses pontos, e entender um pouco mais, e não ser algo vomitado que nem foi na Câmara,
e o Lira correu de tudo que é jeito para aprovar o troço e só, cara, é só para receber dinheiro, entendeu? Vocês viram que tem muita coisa aí que não adiantou de nada, mas vamos ver se no Senado a gente consegue entender um pouco mais para onde vai essa reforma aí, tá bom? Serão quando a reforma começa a valer, serão 2 transições para o novo sistema tributário. Isso aqui é legal, gente. Não muda nada por enquanto. A transição para o fim dos 5 tributos será de 7 de 2026 a 2033. Novas leis definirão as alíquotas finais. Já a transição da distribuição da arrecadação, para evitar perdas para alguns estados, será de 50 anos, de 29 a 78. Isso porque a mudança da cobrança da origem para o local de consumo pode gerar perdas para os estados produtores. É o que eu falei lá no começo. Esse é um ponto que vai dar um baita pau se os caras não souberem fazer certinho, entendeu? Vai ter os estados produtores ganhando muito menos, e isso é um baita problema, entendeu? Então, pessoal, é isso. Passamos aí para vocês terem uma ideia. O que muda? Nada muda, a vida que segue, é só ficar de olho, porque lá na frente a gente pode tomar uma baita porretada. Então tem que ficar de olho. Conforme eu falei, tem algumas coisas que eu acho que ficou bem interessante. A parte do cashback eu acho que ficou legal. A parte do IPTU e IPVA, a parte do IPTU ficou uma bosta. Isso aqui, prefeito vai dar canetada a rodo. É um ponto a se preocupar. A parte do IPVA vai ter que ter uma fiscalização, porque senão os mandrake vão cadastrar ali as coisas de uma forma a qual fique isenta de pagar o imposto. Cashback, que nem eu falei, ficou legal. A parte do imposto do pecado também acho justo. Acho justo porque gera custo para o Estado com relação à parte de saúde, né? Por estar consumindo carro, por estar consumindo bebida alcoólica. Isso gera baita gasto para o Estado, que somos nós que pagamos. Então acho que tem que dar mesmo, taca pau. Apesar de eu gosto de tomar uísque, eu gosto de tomar vinho, mas eu sei que tem que ser tributado de uma forma maior, porque gera muito dano para a saúde, entendeu? Para aquelas pessoas que têm controle, e isso acaba caindo para o Estado. O pessoal fala, não, mas que a família que banque, cara, mas tem um monte que não é a família que banca, que vai para a parte do Estado, e quem paga somos nós, entendeu? Então, se o imposto conseguir dar uma freada e diminuir, é bem-vindo. Aí a gente falou também sobre setores de tributação diferenciada, que o setor a qual eu atuo, que é o mercado financeiro, vai ter alguma coisa lá na frente, então a gente não sabe muito bem como que vai ser. A parte da cesta básica é necessário, só que aí vai a crítica, não adianta eu reduzir de um lado e rebentar do outro. Entendeu? Eu reduzo lá na parte da alimentação, só que aí o mecânico, o advogado, a esteticista, a mulher que faz a unha lá, tudo isso vai pagar mais caro, pô. Então, tipo assim, o Brasil é complicado, gente, porque os caras conseguem pegar uma oportunidade boa de realmente fazer a coisa melhorar, e se não tomar cuidado vai atrapalhar tudo, vai ferrar tudo, entendeu? E eu sou um pouco mais pessimista. Sei quem for otimista aí quer deixar nos comentários, mas eu sou mais pessimista. Então eu não estou vendo com bons olhos todo esse processo de reforma, não. Vamos ver como que vai ser no Senado para ver se a gente sofre ou se a gente vai estar na alegria mesmo. Alguns serviços que terão redução de 60%, outros de 50% e outros vão ser isentos, que nem a cesta básica. Então é isso, eu acho que assim, a gente tem que ficar de olho, é necessário sim acompanhar e entender, porque isso vai fazer uma baita diferença no seu bolso. Vai fazer uma baita diferença em como que você ajusta suas finanças, como que você faz os seus, como que você lida dentro da sua empresa, como que vai funcionar a parte da tributação. Então vai gerar muitas dúvidas, vão gerar muitos trabalhos, que acaba sendo oportunidade para alguns profissionais. Mas a gente tem que ficar de olho, pessoal. Tem que ir acompanhando, tem que olhar para isso e saber pelo menos para onde você vai, para que você possa fazer um planejamento no médio e longo prazo para poder passar por isso sem ter aquelas pessoas que vão mais sofrer. Não deixem de acompanhar, mas que possa, não entendo nada, mas é só procurar na internet, vocês vão achar aí algumas falando um pouco mais, e
escute só uma pessoa, escute várias, porque você vai ter algumas pessoas defendendo isso a qualquer custo e vão ter outros criticando até os pontos que são positivos. Então precisa ter esse balanço, precisa ter essa seriedade na hora de falar de um tema tão específico. Então essa é a nossa contribuição. Eu não sou da área tributária para poder fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco para que acompanha. Eu tive que ler bastante, entender. Óbvio que como economista tem muita coisa ali que eu lido um pouco no dia a dia, que eu entendo mais ou menos como funciona. Falei com alguns advogados sobre isso. Então ainda tem muitos pontos então que nós não sabemos o que vai acontecer, então não dá nem para falar certinho como que vai ser isso. Qualquer previsão que os caras façam aí tem ali um certo grau de incerteza. Então de repente podem fazer uma previsão otimista, outros vão fazer uma previsão mais. É legal vocês entenderem os pontos que tem a parte do IPTU que eu falei, a parte do cashback, a parte da isenção da cesta básica, aí precisa entender o que é cesta básica. Então, assim, entender aos poucos o que é isso para depois ir acompanhando quando isso criar mais corpo, quando isso sair desse monte de achismo que tá tudo voando aqui, assim, entendeu? E a gente consegue trazer para uma realidade mais próxima, né? Trazer para nossa realidade, trazer para o dia a dia realmente essa reforma tributária vai ter de impacto na todo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um tema muito complexo e muito chato, né? Não é todo mundo que vai gostar disso aqui. E eu espero ver vocês aí nos comentários. Quem tiver dúvida, passe lá, que a gente vai responder para pessoas que possam responder isso para vocês, tá bom? Pessoal, até mais. Boa semana a todos e nos vemos em breve. Fui.